Dando continuidade à nossa programação do GovTech Brasil, a gente vai falar agora sobre ambiente regulatório. A gente vem conversando muito sobre aplicações de tecnologia no nosso dia a dia em diferentes setores, mas a verdade é que a tecnologia em si não vai resolver todos os desafios sociais, mas a compreensão política e jurídica dela é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico. É importante garantir a segurança jurídica e a sustentabilidade dos negócios. Governo e tecnologia. Novos desafios exigem novos modelos para governar. As ferramentas mudam, as necessidades se transformam. Mas o que permanece é a vontade de melhorar. O digital é o caminho. E agora com vocês, a diretora de Políticas para a Transformação Digital no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Miriam Wimmer. A professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, doutora pela USP e mestre pela PUC, autora de livros e artigos na área de contratações públicas, Vera Monteiro. O diretor-geral do Instituto Cerzedelo Correia, da Escola Superior do Tribunal de Contas da União, Maurício Wanderley. O diretor jurídico do Brasil Lab, coordenador científico do programa Direito e Desenvolvimento, advogado e professor, que vem atuando na assessoria a startups de tecnologia em São José dos Campos, Guilherme Domingues. Alô, boa tarde. Queria agradecer aos nossos 3 palestrantes que estão aqui, agradecer também a audiência que a gente está tendo pela internet. A gente já está na casa de milhares de acessos para o streaming que a gente está fazendo, e isso enche a gente de orgulho e de esperança de saber que tantas pessoas estão se interessando por essa pauta de transformação e do governo digital. Eu recebi um pedido da organização para lembrar a todos, para, por favor, participarem da enquete que está sendo feita aqui para avaliação do nosso evento. O link está aqui no telão agora aparecendo para vocês, e é super importante que a gente tenha a participação de vocês nessa avaliação, por favor. Bom, eu não vou me alongar muito nas minhas considerações iniciais, mas eu queria só fazer uma palavrinha com os nossos palestrantes, porque eu acho que a gente tem acompanhado aqui na nossa conferência vários temas que estão sendo discutidos, que são muito importantes, e principalmente falando da questão da tecnologia, da importância da tecnologia, do uso da tecnologia. Mas a gente tem também, quando a gente fala de inovação em governo, tem um aspecto humano, né? O governo é formado por servidores e servidoras, são essas pessoas que estão lá, que têm que implantar essas novas tecnologias, e é justamente isso que diz respeito à governança. Quando a gente pensa em governança, é a maneira de articular essas pessoas, as diferentes instituições que existem em prol de um determinado objetivo. E o outro aspecto que a gente vai abordar no nosso painel é a questão do ambiente regulatório, quer dizer, as leis que existem, as normas, de que maneira que elas estimulam ou geram barreiras para a inovação dentro do setor público. E a gente tem a felicidade de ter aqui uma representante do Poder Executivo Federal, que é a Miriam, que está lá no Ministério da Ciência, Comunicação, Ciência, Tecnologia e Comunicação, né, MCTIC, e Inovação também. Ele está uma sopa de letrinhas agora, o Ministério Sopa de Letrinhas.
a Vera Monteiro, que é da academia, que é uma professora, e o Maurício, que é do Tribunal de Contas da União, né, que a gente já ouviu o pessoal falar bastante aqui dos órgãos de controle. Aliás, eu estou bem à vontade, porque várias pessoas falaram da importância da regulação, de como a gente precisa de nova regulação, então não somos nós que estamos aqui tendo que defender essa pauta. Inclusive, essa mesa só tem pessoas de formação jurídica, mas eu fiz com que eles todos assinassem antes da gente entrar aqui, da mesma forma que a gente tem um Non-Disclosure Agreement, quer dizer, um termo de confidencialidade quando está fazendo algum discurso, perdão, alguma negociação, um Non-Latin Agreement. Nós não vamos fazer nenhuma citação em latim na nossa palestra, e também nenhuma citação a artigo de lei que não seja absolutamente necessário. Quer dizer, a ideia é realmente trazer aqui a experiência que cada um deles tem nos diferentes setores com relação a esse tema de governança e também de estabelecimento dessa regulação. E eu queria começar ouvindo a Miriam. Né, Miriam? Eu acho que seria super bacana se você pudesse contar para a gente qual é a tua visão desse tema geral que a gente está falando, que é governo digital, e principalmente porque a gente está falando em construir uma agenda digital para o Brasil, mas o Ministério já fez um trabalho super interessante, um levantamento da estratégia de transformação digital brasileira. Então, quer dizer, a agenda até já existe, o que ela precisa talvez seja de aprimoramentos, ou que a gente consiga fazer a implementação dela. Então, se você pudesse compartilhar com a gente, por favor, essa tua visão e qual foi o resultado desse levantamento para a gente começar essa conversa. Obrigado. Muito obrigada a você, Guilherme. Eu queria começar agradecendo a organização, na sua pessoa, pelo convite para estar aqui. Como você mencionou, eu sou servidora pública, estou há 12 anos no governo federal, vinda diretamente do Rio de Janeiro, então tem esse elemento também de aculturação a Brasília. E, para mim, pessoalmente, é uma grande satisfação participar dessa discussão nesse momento tão importante que a gente está às vésperas de uma eleição presidencial, e é um momento em que políticas públicas ou morrem ou sobrevivem, né, ou florescem. Então, eu queria começar dando um passinho atrás. Hoje pela manhã, a gente ouviu palestras super interessantes sobre diferentes aspectos do que é a agenda digital, né? Então, nós ouvimos pela manhã discussões econômicas, discussões de inovação, empreendedorismo, também discussões da tecnologia aplicada a vários setores da atividade pública, segurança, educação, saúde, assim por diante. E eu acho que, ao debater a agenda digital, a gente tem que primeiro pensar o que é um governo digital, o que a gente quer de um governo digital. E aí eu proporia para vocês, para a plateia, pensar em 2 círculos como uma interseção, né? Então, de um lado, a gente tem o que a gente mais tradicionalmente enxerga como governo digital, governo eletrônico, que é o governo na sua faceta mais evidente, que é de prestador de serviço à população. O governo que cuida da saúde, da educação, da segurança pública, e associada a essa vertente, que diz respeito à transformação digital do próprio governo, a gente tem um conjunto de desafios, que eu estava brincando hoje com o Luiz Felipe, a pedra de Sísifo, né? São desafios que a gente, às vezes, chama de operacionais, mas que são enormes e estão ligados à nossa cultura de serviço público e à dificuldade, à pulverização que existe no governo. Mas existe uma outra faceta que eu acho que deve ser compreendida como complementar, em alguma medida sobreposta à faceta da transformação digital do governo, que é o papel do governo, do Estado, em criar um ambiente habilitador, viabilizador, para que essa transformação digital também aconteça na economia, na sociedade, né? Então, são 2 elementos que têm uma sobreposição, e eu diria que talvez as GovTechs, né, as empresas nascentes de base tecnológica, voltadas para soluções de governo, estejam justamente nessa interseção, né? Elas surgem de um ambiente propício, buscando apoiar o governo na sua transformação digital. Então, acho que, primeiro, ter claro essas 2 vertentes. E, em segundo lugar, eu queria destacar um pouquinho de por que a gente está falando de transformação digital, por que isso é importante, né? Eu acho que não restam dúvidas, depois do que a gente ouviu hoje, de que o motor da economia do futuro é um motor digital, né? Uma economia baseada em dados, no mundo de dispositivos conectados, com novos modelos de negócios viabilizados pela tecnologia. E esse é um tema que tem sido eleito como prioritário em inúmeros fóruns internacionais. Hoje, pela manhã, o professor Marcos Lisboa falava sobre copiar o que dá certo em outros lugares. Eu queria comentar aqui que, dos 32 países da OCDE e das 6 economias parceiras, apenas uma não tem ou uma agenda, ou um plano, ou uma estratégia digital. Essa é os Estados Unidos, que tem uma abordagem descentralizada, diferente, né?
Mas, claramente, é um tema que tem ganhado importância em todos os fóruns. Então, a gente olha para o G20, que já está indo para a segunda reunião de ministros digitais. A gente olha para a OCDE, que tem um projeto horizontal, Going Digital, que busca justamente apoiar os países em fazer políticas públicas horizontais, transversais, que permitam capturar os benefícios da transformação digital. CEPAL, Mercosul, enfim, não tem um fórum em que esse tema não esteja sendo elevado em termos de importância, o que revela uma coisa muito simples: o Brasil também tem que se engajar nesse esforço. Eu queria comentar assim que... Só me diz uma coisa, quanto tempo que eu tenho nesse... Combinado 15 minutos, eu não vi a hora que despachou aqui. Eu acho que foi 5, 10, tá bom, beleza. Tá bom, me avisa, por favor. Tá bom. Eu acho que esse fenômeno de transformação digital, que afeta profundamente o governo, a economia, a sociedade, ele gera de imediato uma forte demanda de políticas públicas. E são políticas públicas em áreas muito diferentes. A gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de política de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente está falando sobre como o Brasil se posiciona nos fóruns internacionais, a gente está falando de muitos assuntos que, no nosso arranjo, no governo brasileiro, competem a um número muito grande de ministérios e de órgãos de governo, né? E eu queria aqui salientar, enfim, como uma insider, a complexidade do arranjo institucional brasileiro, né? A gente tem hoje 29 pastas ministeriais. E a gente não está nem falando de estados e municípios, 5.500 municípios. Pensa nisso. E quando a gente vê, então, que o digital não é um assunto que está adstrito a uma única pasta, enfim, é um tema que não pode mais ser compreendido como uma pauta setorial lá do MCTIC ou, sei lá, da Anatel, né? Percebendo que isso é um fenômeno que gera impactos em todas as áreas, em todas as dimensões de política pública, da agricultura ao turismo, passando pela educação e pela segurança pública, eu acho que a gente tem a conclusão muito clara de que a gente precisa superar essa compartimentalização que caracteriza o nosso arranjo institucional brasileiro, essa ideia de trabalhar em silos, para perceber que o digital requer do governo um tipo de articulação e de coordenação muito mais profundo do que temos tido até o momento, né? E para que isso aconteça, de novo, assim, o digital tem que ser elevado em sua importância política, né? Exige um adequado nível de liderança por parte do centro de governo, dizendo, olha, esse é um assunto que vai gerar um cataclismo aqui na forma como a gente opera no Brasil, e exige um nível de coordenação e de centralidade que nós ainda estamos construindo dentro do governo federal. E aí, passando para o ponto que você mencionou, né, observando tudo isso, foi feito um esforço grande ao longo do ano passado, a primeira tentativa de construir uma estratégia brasileira para lidar com a transformação digital. E aqui, assim, eu gostaria de ressaltar que políticas públicas para lidar com fenômenos digitais não são novidade. Então, 2010 tem um Plano Nacional de Banda Larga, tem Estratégia Nacional de Tecnologia, tem Plano de Manufatura Avançada, Plano de IoT, tem planos educacionais variados, enfim, Estratégia de Governança Digital, que está já na 2ª edição, que tem a ver, basicamente, com o funcionamento da tecnologia dentro do governo. Enfim, o que não falta são órgãos com vocações, com desejos de se posicionar nos temas digitais. O que falta, talvez, é a gente dar o passo atrás e observar o todo, né? Juntar as pecinhas do quebra-cabeça, que nada mais são do que as pecinhas do quebra-cabeça da economia digital, né? Um arranjo muito complexo. E a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, ela foi aprovada muito recentemente, em março desse ano, e ela surgiu de um trabalho muito interessante de coordenação dentro do governo, que envolveu mais de 40 órgãos públicos, que teve 2 etapas de consulta pública, com mais de 2.000 participantes, enfim, e que resultou num, a gente chama assim, um livrinho, né, um documento base, que identifica 9 diferentes eixos de atuação, tanto na transformação do governo, quanto na transformação da economia, como também no ambiente habilitador, então, infraestrutura, P&D, confiança no ambiente digital, internacional, educação, né? E para cada um desses elementos, buscou primeiro traçar um diagnóstico de onde estamos, né? O que está bom, o que está ruim, uma visão de onde queremos chegar e elencar ações para chegar nesse ponto. Então, um primeiro exercício é um trabalho que não havia sido feito antes no Brasil, embora se tenha tentado em outros momentos, né?
E o decreto 9319, então, que aprovou, né, então, essa ideia de transformação digital, essa articulação, criou também um mecanismo de governança, que é um mecanismo que existe em outros países, é um dos possíveis mecanismos de governança e de regulação para implementar estratégias dessa natureza. Então, ele criou um comitê interministerial, liderado pela Casa Civil da Presidência da República, com 5, 6 ministérios dentro, os ministérios que têm o digital mais no seu núcleo de competências. Também indicou a existência de uma instância multissetorial, multi-stakeholder, para fazer a retroalimentação, para dar o feedback, para permitir a oxigenação, da qual se falava no painel anterior, e previu também a criação, então, de planos de trabalho, de metas, de mensuração, enfim, de tudo isso que é o difícil de tirar do papel, né, de botar para rodar. Então, já chegando no finalzinho da minha fala, eu acho que, lembrando dos 2 círculos concêntricos que eu mencionava no início, eu acho que a gente tem que perceber que são desafios de natureza diferente, né? Então, quando a gente fala da transformação digital do governo, a gente está falando muito de gestão pública, né? De governança, de gestão, de como é que eu contrato, como é que eu organizo, né? E aí eu acho que são pontos que a gente vai explorar aqui no painel hoje, as dificuldades que foram ressaltadas também no painel anterior, da dificuldade de contratação de uma startup. Como é que eu contrato uma startup se ela não tem um portfólio de competência técnica, eu faço um concurso, as encomendas tecnológicas, às quais se referiu o secretário Tiago, que é algo não testado, né? O fato de que, no serviço público, vale o princípio da legalidade. Então, o que a lei não me permite fazer, eu não posso fazer, senão eu vou ter um problema muito grave. E que isso, de maneira geral, gera um ambiente que não é um ambiente propício para a inovação, para a experimentação, né? Veja, eu, como gestora pública, eu tenho que tomar decisões, eu não posso me abster de decidir. Essas decisões, às vezes, vêm com informações incompletas, com métricas que não são seguras. Eu decido. Depois eu sou responsabilizada pessoalmente se não der certo. É um ambiente em que o gestor público se sente muitas vezes acuado ou colocado numa situação de risco, dadas as condições de contorno que, de modo geral, são, né, muito duras, né, muito pouco incentivadoras à inovação, à experimentação. Mas, já no outro círculo, né, na transformação digital da economia, da sociedade, o desafio é diferente. Aí é um desafio de policy making, né? É um desafio de qual é a solução certa, como é que eu faço a minha política pública combinar com a sua, né? Como é que a gente supera essa compartimentalização, esses silos que são típicos na nossa administração pública e força, entre aspas, uma cooperação que, às vezes, não acontece de maneira espontânea, a não ser pelas relações pessoais que existem, às vezes, entre pessoas que estão em ministérios diferentes, né? Como é que a gente faz política pública baseada em evidência quando as evidências não estão ainda aí, né? Quando a gente está falando de um fenômeno que, enfim, se altera muito rapidamente, um ambiente muito dinâmico, né? E, pensando em arranjos regulatórios, né, mecanismos de gestão, de governança, tem diferentes soluções. Então, no momento, temos no Brasil uma solução que é um comitê interministerial, que é uma solução adotada em outros países, mas existem arranjos, por exemplo, em que você designa ou você cria uma estrutura com uma lógica de think tank para ser o catalisador da transformação digital no governo, na economia, para fazer advocacy da transformação digital, para prestar apoio, né? Ou ainda, você identifica um ser humano, uma criatura, uma unidade ligada ao presidente da República ou ao primeiro-ministro e diz: esse é o cara, esse é o Chief Digital Transformation Officer, esse é o cara que vai liderar dentro do governo essa política pública. Então, eu diria assim, que, independente do arranjo que vier a ser escolhido ou adotado, se a gente vai permanecer com esse ou se vai buscar outros, para dar certo, existem algumas condições que me parecem requisitos necessários, né? Então, em primeiro lugar, que esse tema tenha a sua prioridade reconhecida e elevada dentro do governo federal, né? Eu estava olhando um documento da OCDE que mostra que, dos países que têm estratégia digital, que é a maior parte dos membros, a maior parte deles, as estratégias na maior parte desse país são lideradas por órgãos que não são órgãos dedicados somente ao digital. Então, são presidências, ou órgãos centros de governo, ou, às vezes, ministérios ligados à economia, né? Então, o que revela justamente essa compreensão de que o digital não é um fenômeno setorial, não é uma pauta pequenininha de tiques lá que o Ministério cuida. Adequado nível de liderança política, adequado nível de prioridade, então, para que essa cooperação seja, de fato, obtida. Então, não adianta eu, como um ministério setorial, conversar com outro ministério setorial e dizer: olha, faz aqui o que eu estou propondo porque eu acho melhor. Não, de repente você não acha melhor, né? Então, é uma decisão realmente de centros de governo. E, por fim, eu salientaria também a importância de mecanismos permanentes de diálogo com setores não governamentais.
né? Então, no desenho que nós temos hoje, a gente tem a previsão de uma instância multissetorial, com participação da academia, da sociedade civil, do setor produtivo. Essa instância está ainda sendo criada, né? A gente está, enfim, em dias muito recentes, mas eu diria que esse é um elemento crucial para que também possamos ter a retroalimentação, o diagnóstico e a crítica. Estratégias digitais, por sua natureza, têm que ser abertas e constantemente atualizadas, e isso só se faz com feedback apropriado. Então, concluindo, eu acho que dentro do meu tempo, eu diria o seguinte: a transformação digital é uma coisa que vai acontecer, a gente querendo ou não, a gente pode comparar uma onda nesse sentido. Essa onda a gente pode surfar ou a gente pode levar um caldo, como a gente fala lá no Rio, né? E a diferença entre os dois cenários, eu acho que depende unicamente da qualidade das políticas públicas que a gente vier a estabelecer sobre esse assunto. Obrigada. Legal, Miriam. Obrigado pela tua fala inicial. Eu acho que um aspecto interessante que você coloca, porque também passou, desde o Thomas, o ex-presidente da Estônia, quando ele falou isso na primeira fala dele, ele disse, né, o political will, quer dizer, essa vontade política, a liderança, e tinha colocado o legal framework também, e daí todos os outros, quer dizer, todos os palestrantes, até o Uri, quando você pega aqui falando de empreendedorismo, vai dizer do papel da liderança. E isso é uma questão de agente humano, né, que a gente fala, quer dizer, são essas pessoas comprometidas, que criam um ambiente de comprometimento com a inovação, mas que aí tem essa preocupação que você chegou a tangenciar na tua resposta, vamos dizer assim, de o que acontece se eu inovar. Né? Então, eu tenho que seguir o princípio da legalidade, só posso fazer aquilo que a lei me permite, o que não está na lei, e, às vezes, é isso, você quer criar uma solução que não estava prevista. E o servidor morre de medo do Tribunal de Contas, dos órgãos de controle, que estão aqui na nossa ponta direita, fica preocupado, que vai fazer isso, cadê, vai querer, então essa instituição vai querer saber como é que fez, por que fez, aonde está a autorização para isso. E aí eu queria saber de você, Maurício, quer dizer, o Maurício é presidente da Escola de Formação, hoje a Escola Superior, dentro do tribunal, né? Sei que está liderando uma iniciativa de um laboratório de inovação dentro do próprio tribunal também. Mas e aí, o TCU é esse vilão mesmo? Quer dizer, como é que ele acompanha esse tema do governo digital? De que maneira que você acha que ele pode contribuir para melhorar esse ambiente de governança e regulação, eventualmente não só de uma forma repressiva? Eu acho que você tem algumas coisas interessantes para compartilhar com a gente, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Para mim, é uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês. Eu sou auditor do tribunal há 22 anos, que eu estou no serviço público, passei por fiscalizando diversas áreas do governo. Tenho muita história para contar aqui de experiências em relação ao governo, mas fiquei realmente entusiasmado com a possibilidade de estar aqui junto com vocês nesse evento. Estou aqui desde ontem, ouvindo todas as palestras. Um evento muito rico em informações, em experiências, né? E, com certeza, eu acho que a gente vai voltar para casa com uma visão importante. E eu queria contar um pouco aqui para vocês como é que o TCU, esse órgão tão temido, o famoso Sistema U, né, está se questionando, está trabalhando no sentido de criar, de fato, condições para que a gente possa, ao invés de ser visto como um órgão que dificulta a inovação, ser um grande órgão propulsor de inovação dentro do serviço público brasileiro. E eu vou contar uma historinha, eu vou voltar ao ano de 2005, porque a tecnologia da informação teve um papel muito importante nessa discussão dentro do tribunal. Em 2005, nós resolvemos criar uma Secretaria de Fiscalização de TI. Só para fazer um breve parêntese, o Tribunal de Contas da União, para aqueles que não conhecem, ele tem a obrigação de fiscalizar a aplicação de todos os recursos federais. O orçamento federal hoje é da ordem de 3 trilhões de reais. E nós temos uma quantidade muito grande de unidades jurisdicionais que nós temos que fiscalizar. Se a gente for contar desde a unidade militar, lá na fronteira, né, até as grandes empresas estatais como BNDES, Banco do Brasil, todas elas passíveis de fiscalização pelo tribunal, são fiscalizadas pelo tribunal, prestam contas ao tribunal, nós temos um grande desafio, porque nós somos muito pouco, em termos de número de auditores, e cada vez estamos diminuindo mais. Só que a gente tem feito uma discussão de que isso não pode ser visto como um problema, mas sim como uma oportunidade. A gente tem que calibrar bem a nossa estratégia de atuação para que a gente possa, de fato, contribuir para a melhoria do governo. E como é que isso nasceu? Isso nasceu em 2005, essa discussão mais firme sobre isso, quando a gente criou, então, essa unidade para fiscalizar os contratos de TI. Pegamos 20 auditores especialistas na área de TI, que começaram a ir aos ministérios, às empresas públicas, às estatais, pedir, fiscalizar, auditar os contratos de contratação de software, de equipamentos, né? E o resultado que a gente encontrou foi devastador, isso há 2005. O que a gente viu? Que o governo saía gastando muito dinheiro com TI,
né? Para vocês terem uma ideia do montante associado a isso, esse ano só a administração direta vai gastar em torno de 5 bilhões, fora o que os bancos, as empresas estatais vão investir, os bancos públicos, as empresas estatais, as empresas públicas vão investir nessa área de TI. Então, nós estamos falando de muitos gastos nessa área. E o que a gente viu era que a maioria das contratações de TI não alcançavam o resultado desejado. E por que não alcançavam? A maior parte dos sistemas que eram contratados, o processo de contratação era tão longo que, quando ele era concluído e a empresa começava a desenvolver o software, muitas vezes o líder daquela organização já trocava e ele aí não queria mais aquele sistema, queria mais um outro tipo de serviço. A mesma coisa com equipamentos. A gente cansou de ver equipamentos comprados que não eram utilizados porque se tornaram obsoletos. E essa equipe, essa Secretaria de Fiscalização de TI, então, voltando para casa e depois de ver esse panorama na contratação de TI, falou assim, nós temos que parar de ficar enxugando gelo, de ficar indo, porque a nossa capacidade é diminuta. A gente tem que fazer, sim, continuar auditando, mas, em paralelo, criar uma estratégia onde que a gente ataque as causas desses problemas. Porque, se a gente for só no varejo, ministério a ministério, isso a gente vai levar anos, a gente não vai discutir. E aí, na época, abrimos uma discussão com a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e procuramos ver alguns critérios, algumas balizas que procurassem evitar um desperdício tão grande de recursos públicos como a gente identificava naquela época. E abrimos também dessa interação com o Ministério do Planejamento, nasceu uma Instrução Normativa número 4, que exigia uma reflexão mínima do gestor antes dele partir para a contratação, antes dele partir para o gasto. Racionalizava mais essa discussão. Mas isso não era suficiente. Nós percebemos que essa questão a gente ouviu no dia de ontem, no dia de hoje, e isso já em 2005 a gente já começou a ter essa percepção dentro do tribunal, que a grande questão que ocasionava esse desperdício de recursos, essa ineficiência dentro das instituições, era uma má governança das instituições públicas. E quando eu falo em governança, acho que a gente está falando em 3 pilares importantes e que têm sido mencionados ao longo do dia e meio de ontem. Primeiro, acho que o Guilherme acabou de comentar, a questão da liderança. Nós temos nas instituições líderes públicos escolhidos por meritocracia, que sejam avaliados constantemente e que conheçam o tema que ele está lidando. O segundo parâmetro, foi comentado agora na palestra anterior, é a questão da estratégia. Não dá para a gente ficar mudando de estratégia o tempo todo, é importante que as instituições públicas tenham estratégias claras, sustentáveis e duradouras, né? E que essa estratégia seja elaborada com a participação dos diversos interessados, não saia da cabeça de uma única pessoa, né? E o terceiro pilar importante é que tenha bons controles internos. E aí a gente encara o controle interno como aquele médico que tem que ajudar o gestor, avaliando riscos, ajudando ele no sentido de procurar antecipar problemas que as coisas vão acontecer. E dentro dessa diagnóstico que nós precisávamos ajudar na governança, nós criamos um indicador de governança. Criamos um formulário, um questionário que nós encaminhamos a todas as instituições auditadas pelo tribunal, da administração direta, da administração indireta, onde a gente buscou captar boas práticas de governança e nós perguntávamos para os gestores se aquelas boas práticas eram realizadas dentro da instituição. E dávamos uma nota para cada uma dessas instituições. Nós terminamos, até para ser uma coisa mais light, para não causar nenhum constrangimento, nós nunca divulgamos essas notas, porque o que nós queríamos era que o próprio gestor se conscientizasse de que ele precisava mudar a sua forma de atuação. Foi criado, então, o IGOV. Esse índice vem sendo feito desde 2007, a partir dessa reflexão inicial. Inicialmente, ele era feito muito focado para a área de TI, e depois nós percebemos que esse problema de governança afetava não só as contratações de TI, mas afetava as políticas de recursos humanos, as aquisições, e até a própria entrega de resultados. Então, nós viemos repetindo esse processo, esses questionários ao longo dos anos, né? E, para fazer isso, nós percebemos que a gente precisava, agora eu vou usar um termo que foi usado hoje de manhã, na palestra do Marcos e do Armínio de manhã, copiar um pouco, saber como é que os outros países fazem, né, para fortalecer as suas instituições. E aí o TCU tomou, em 2009, uma medida inovadora, que foi contratamos a OCDE para que ela nos ajudasse nessa discussão, tentasse nos ajudar a responder a pergunta, nos trouxesse insumos para como que um Tribunal de Contas pode ajudar na melhoria da governança.
E aí, junto com a OCDE, e por que nós escolhemos a OCDE? Porque a OCDE é hoje uma instituição em que se preocupa muito que os países membros tenham instituições fortes. Então, eles trabalharam muito em boas práticas, identificação de boas práticas, de medidas, protocolos que ajudam a implementar a governança dentro das instituições. E aí, uma das questões importantes que a OCDE nos sugeriu foi a elaboração de referenciais de boas práticas. E nós, então, fizemos, hoje a gente tem disponível no nosso site, né, um referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública. Essas 3 vertentes. O que são boas práticas em termos de liderança, em termos de estratégia, em termos de controle? Um outro referencial que nós produzimos também com insumos da experiência de outros países foi um referencial para avaliação de governança em políticas públicas. Quais são os requisitos que uma boa política pública tem que ter, desde a sua concepção até a execução? A Miriam acabou de comentar aqui alguns exemplos, né? O governo federal tem utilizado, em boa medida, algumas dessas boas práticas, mais recentemente, né? E uma das questões que ficou claro em relação a boas políticas públicas diz respeito à questão do centro de governo. A Miriam já me ajudou, já explicou um pouquinho o que é o centro de governo, mas também nós produzimos aqui um referencial para avaliação de governança do centro de governo. E o que a gente tem observado é que a gente tem tido nos últimos anos, principalmente nos 2 últimos anos, um avanço muito grande nessa questão, a ponto do governo federal ter editado um decreto no final do ano passado, o decreto 9.203, instituindo uma política nacional de governança. Nós estamos ainda engatinhando nisso no Poder Executivo, mas já é uma semente importante. E nós, então, percebemos que, além das auditorias que a gente precisava realizar, nós temos que ter agendas paralelas para ajudar o bom gestor. Vamos tentar desmistificar esse papel de que o TCU hoje é o grande dificultador da inovação. E quisemos dar exemplos inovando dentro do próprio tribunal. Guilherme já comentou, a gente criou dentro do tribunal um laboratório de inovação. Está aqui a diretora, a Fabiana Ruas, está aqui presente, desde ontem também acompanhando, né? E a ideia foi que a gente começasse também, nós no tribunal, a repensar os nossos processos de trabalho, né? E a tecnologia da informação tem sido crucial para isso. Uma medida que nós tomamos importante foi criar uma Secretaria de Gestão da Informação. Também está aqui hoje o nosso colega Wesley Vaz, que é o secretário. Essa secretaria hoje supervisiona uma grande base de dados, um conjunto de bases de dados que nós requisitamos dos órgãos públicos. Hoje, eu creio que nós temos cerca de 96 bases de dados federais e estaduais, e procuramos fazer uma rede com os tribunais de contas, com os ministérios públicos estaduais, onde a gente consegue congregar essas informações e trabalhar com análise, fazer cruzamentos de dados. E entregar esse produto desse cruzamento para o auditor que vai depois a campo verificar se aqueles indícios que surgiram da análise de dados de fato se comprovam. E uma questão importante também, que nós começamos dentro dessa Secretaria da Gestão da Informação, é trabalhar com robô de inteligência artificial. Então, nós temos hoje já em operação um robô chamado Alice, que analisa as licitações e contratos federais, ele varre o sistema Comprasnet, que é gerido pelo Ministério do Planejamento, ele vai também fazer uma leitura do Diário Oficial, fazer alguns cruzamentos e, a partir de algumas tipologias de fraude, de desvio, ele vai identificar possíveis problemas nas licitações, de forma que o tribunal seja mais tempestivo e não deixe para detectar isso lá na frente, depois do contrato, que a gente possa ter uma atuação mais proativa. Esse tipo de trabalho vem permitindo também que a gente comece a formar uma rede, porque nós estamos identificando que essa vontade de inovar, que aqui já os diversos órgãos estão colocando, né, ela precisa ser melhor canalizada. E, nesse contexto, o Luiz Felipe, ontem, da SLTI, comentou de algumas medidas voltadas à inovação, e nós, TCU, junto com o Ministério do Planejamento e o Conselho da Justiça Federal, criamos, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, uma rede chamada InovaGov. Essa rede hoje tem 63 órgãos públicos que estão discutindo todas as questões de inovação, de como buscar novas medidas para favorecer o processo de inovação no serviço público. Todo ano a gente realiza uma Semana da Inovação. Esse ano, na última semana de novembro, nós vamos realizar lá em Brasília a Semana da Inovação, parceria com o Ministério do Planejamento, Conselho de Justiça Federal, e queríamos convidar a todos vocês também, que aqueles que tiverem interesse do terceiro setor, da academia, da iniciativa privada, para nos juntarmos nesse trabalho
da rede de inovação. E para finalizar, eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais em conjunto, daí a minha alegria de estar aqui hoje com vocês, daí a nossa equipe hoje está aqui presente, e queria também dizer que esse tema da construção de uma agenda digital tem sido uma discussão constante no tribunal. A gente vai realizar agora, ainda no mês de setembro, nos dias 24 e 26 de setembro, lá na nossa escola, no Instituto Cezedeiro Correia, em Brasília, pela quarta vez, o Seminário Internacional Brasil 100% Digital. Ele é realizado desde 2015 e esse ano vai focar na questão da análise de dados. Então, todos estão convidados, quem puder, informações mais precisas sobre a inscrição, do local, estão na página do tribunal, www.tcu.gov.br. Então, eu tenho certeza que é esse fortalecimento de ações do setor público, do setor privado, da academia, do terceiro setor, é que vai permitir essa virada de chave na oferta de serviços públicos para o cidadão. Todos nós trabalhamos em conjunto, buscando uma oferta melhor de serviços públicos. Era isso. Obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. Eu sempre digo, o Brasil Lab ele tem duas grandes missões. Uma é o ciclo de aceleração que a gente faz com as startups que participam, querem desenvolver essa estratégia para venda para governo, para interação com o governo, e o outro é bater o bumbo pela pauta da inovação em governo de fora para dentro, né? Mas é muito interessante porque eu tenho viajado bastante. Então, tive num evento do Inova DENIT há um mês atrás, no encontro da Associação Mineira de Municípios, para falar com prefeitos, para a gente aumentar essa rede de prefeitos que está interessado em aplicar, e tenho conhecido muitas pessoas muito boas. Com certeza, o trabalho que o TCU tem feito é muito interessante e, às vezes, as pessoas não sabem, né? Essa oportunidade que a gente tem aqui de mostrar essa ideia também que se tem errada, como a Miriam, que também é servidora concursada de carreira, você também é servidor concursado de carreira, essa ideia atrasada de achar que todo servidor público não tem motivação, não tem engajamento, etc., vocês dois, com certeza, ajudam a desmistificar isso, e é muito importante jogar a luz nesse Brasil que já dá certo, como a gente gosta de falar. Agora, Vera, queria te ouvir. Então, a gente está vendo aqui um problema de articulação, que o Maurício teve essa sugestão, a partir até do que a Miriam colocou, de, olha, vamos pensar um órgão central, uma agência central, para pensar nisso, um escritório para pensar nisso, mas será que eu, 20 anos quase de formado, e desde que eu estou na graduação, que eu ouço a gente falar que temos que efetivar políticas de Estado, não políticas de governo, né? Esse é um tema recorrente. Como que você vê esse tema? Quer dizer, a gente precisa fazer uma reforma legislativa muito profunda? É uma questão, um desafio maior, culturalmente falando, de articulação, ou é um desafio técnico, realmente, de legislação? A gente precisa implodir a 8666, a Lei de Contratações Públicas, ou será que a gente já tem essa lei agora na Lei de Segurança para a Inovação da Administração, que acabou de ser promulgada, para dar essa segurança? Qual que é a tua visão sobre esse tema que a gente está conversando, por favor? Sabe, Guilherme, eu achei até que demorou muito para aparecer a 8666 aqui, que ela só apareceu no cenário anterior. A gente passou um dia e meio sem falar da 8666, eu achei inédito, inclusive. E, ao falar em 8666, Maurício, eu fiquei com uma curiosidade. Como é que você contratou a Alice, o robô? O Alice foi desenvolvido pela nossa equipe de auditores, né, equipe própria de servidores, né. A nossa escola hoje ela tem 7 cursos de pós-graduação, né, e uma deles que começou ontem é um curso sobre análise de dados. A gente tem cursos que a gente oferece para os nossos servidores e também para gestores públicos, isso é bacana. Nenhuma turma da nossa escola hoje é formada só por auditores. Sempre tem alguém, a gente sempre abre vagas para gestores, seja da CGU, seja do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Casa Civil. E o Alice foi desenvolvido, então, pela nossa equipe, uma equipe comandada aqui pelo Wesley, né, uma equipe interna, mas tem havido um trabalho de rede muito interessante, quer dizer, muitas das sugestões do Alice vêm dessa rede que a gente formou com tribunais de contas, com o Ministério Público, com órgãos de controle. Então, é bacana porque a gente não fez contratação. O que nós contratamos, sim, no passado foi a OCDE. Isso a gente, e contratamos agora, até aproveitando aqui, junto aí com o Luiz Felipe, um review de inovação também, né, lá junto com o Ministério do Planejamento, CJF, nesse momento tem uma missão da OCDE discutindo sobre patrocínio do TCU, Ministério do Planejamento, CJF, o ambiente para a inovação no Brasil. Tem muita inovação dentro da administração pública, a gente não pode negar. Os dados aqui foram apresentados. Assim como tem esse bom exemplo da Alice, aqui no estado de São Paulo, a Artesp criou um aplicativo que chama Eu Vi. Alguém conhece o Eu Vi? É um aplicativo para aqueles que andam nas concessões rodoviárias aqui no estado. Você tira uma foto do buraco e, automaticamente, a agência recebe aquela informação
E esse dado ele já serve para iniciar o processo de fiscalização da concessionária. E isso gerou um grande desconforto nos processos de fiscalização, porque ela imediatamente ela é obrigada a se mobilizar para resolver o problema, tendo em vista a reclamação do usuário. Isso foi desenvolvido internamente pela própria equipe da Artesp. Existem outros projetos aqui, eu vou contar um pouquinho da minha experiência da academia e da minha atuação profissional, em que eu acompanhei pedidos de soluções para viabilizar projetos sem mudar a legislação. Porque quando a gente fala em mudar a legislação, as coisas se colocam muito a longo prazo, e os tempos do governante não permitem isso. Então, ideias como o contrato de impacto social, aqui no estado de São Paulo, foi uma dessas, que acabou não saindo, não por causa da legislação, mas por causa das corporações, algo que já passou por aqui hoje também. As corporações ligadas à Secretaria do Ensino é que inviabilizaram a ideia de se ter uma métrica de impacto social ligada a tentar fazer uma medição dos alunos do ensino médio relacionadas aos índices de evasão escolar e repetência escolar. O projeto ficou lindo, a gente precisou fazer uma leitura inovadora da legislação, da TAL 8666, para viabilizar a internalização de um modelo internacional chamado de Social Impact Bond. Isso chegou, inclusive, a ser objeto de uma consulta pública no estado de São Paulo, e, dados os interesses e as pressões, final de governo, o assunto não foi para frente. Mas isso é um assunto novo, mas a gente já faz pregão há muito tempo. O pregão eletrônico é realidade, aliás, hoje nós fazemos pregão eletrônico e quase não existe pregão presencial. E quando o pregão foi criado, eu não sei se você se lembra disso, porque você é muito novo, mas quando o pregão foi criado, que é uma modalidade de licitação, os professores diziam, isso é inconstitucional, mas é inconstitucional por quê? Porque o licitante não pode entrar em competição com o outro. Mas como não pode? Não, a regra é o envelope fechado, algo que ajuda a quem? Quem não quer competir, quem não quer inovar. Nós já falamos aqui sobre hoje, a competição ela está ligada à inovação. Sem competição, eu tenho os incumbents, eu tenho alguém que domina o mercado. O pregão eletrônico, que eu não sei quem são os meus concorrentes, eu só vejo siglas e vejo os preços dos lances que estão sendo ofertados, eu ouvi, e não faz tanto tempo assim, hein? Faz menos de 10 anos, eu ouvi a seguinte frase, isto viola o princípio da igualdade. Mas como igualdade? Porque eu não sei quem é o meu concorrente. Se eu não sei o nome do meu concorrente, eu não sei se a proposta dele é séria ou não é. Ué, você acredita na proposta dele ou você acredita na sua proposta? Isso mostra um pouco do nosso ambiente. Porque muita desconfiança vem, não só de dentro da administração pública, muitas vezes, que é um pouco da acusação que se faz, mas vem também do mercado no qual a tecnologia atinge. Aqui, no estado de São Paulo, já se tentou mais de uma vez, e com muita força, implementar o uso das informações digitais. E esse tema também não foi para frente, porque houve uma grande grita dizendo que isso seria a venda dos dados dos cidadãos ao mercado. Com o bilhete único aconteceu isso aqui também, né? Quando foi feita a sessão para a iniciativa privada administrar. Porque se havia essa desconfiança generalizada, essas frases feitas, a imprensa muitas vezes compra essas informações, dizendo que determinado grupo vai se beneficiar de determinada informação de maneira ilegítima. E aí o projeto morre diante dessas pressões que nós sabemos muitas vezes estão entre os próprios players do mercado. Há um outro caso, um outro exemplo muito simbólico, que demorou 15 anos para a gente ter um resultado. O estado do Rio Grande do Sul, em algum momento, eu acho que foi no ano 2001, ele resolveu editar uma lei em que ele disse que, preferencialmente, no estado do Rio Grande do Sul, haveria a ideia de se contratar softwares livres, open source. Essa lei foi objeto de questionamento no judiciário por uma ação direta de inconstitucionalidade. O STF, a ação foi proposta no ano de 2002, no ano de 2004 houve uma cautelar que suspendeu a vigência dessa lei, dizendo que isso, de fato, isso viola alguma coisa. Viola a competência do Estado para legislar, viola a igualdade, viola. Suspendeu essa lei. Em 2015, portanto, 13 anos depois, o Supremo Tribunal Federal disse, não, a ideia é boa, o legislador pode optar por um open source. Nós tivemos 13 anos de espera por essa decisão. Houve uma ideia lá atrás, houve uma motivação, e o tema ficou parado no tempo durante
13 anos. Então, a gente muito falou sobre software aberto ontem aqui, e nós só tivemos uma solução agora, anteontem. É muito curioso que, quando a gente pensa em tecnologia, isso foi falado, de fato, a Lei 8666 ela não foi pensada para comprar tecnologia. A Lei 8666, como bem disse aqui o Maurício, ela faz com que os projetos eles não saiam do papel, e, quando eles saem, eles chegam atrasados. E a Lei 8666, eu não sei se todo mundo sabe disso, que é de 1993, ela não é uma jabuticaba. A Lei 8666, na verdade, ela tem total inspiração em algo da década passada, de 1986. A Lei 8666 é uma cópia melhorada do Decreto-Lei 2.300. É a mesma lógica, é a mesma estrutura. Então, guardem esse ano. 1986, Decreto-Lei 2.300, veio a Lei 8666, em 1993. Portanto, nós estamos aqui falando de 7 anos depois, que veio no governo Collor com a ideia de que ela seria a grande responsável por uma oxigenação e acabar com aquelas relações espúrias, a figura do Marajá. E isso foi uma grande propaganda, quando, no fundo, o seu conteúdo é exatamente igual ao Decreto 2.300. E, pasmem, agora vem uma denúncia. Pasmem, o projeto de lei que está no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, e que vem sendo debatido há anos, ele nada mais é do que um Decreto-Lei 2.300, melhorado pela 8666 e melhorado pelas boas práticas de gestão trazidas pelo próprio Tribunal de Contas da União e pelo Judiciário Brasileiro. Nós temos aqui na boca um projeto de lei para ser votado que não muda nada. Ele melhora uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu não estou aqui criticando aqueles técnicos que trabalharam e receberam a incumbência de melhorar o conteúdo de um documento que tem uma história de quantos anos? 30 anos, nós estamos falando aqui. O documento melhorou, está muito bom. Agora, ele responde como é que a gente contrata inovação, tecnologia? Ele tem algumas ideias pontuais, mas o grande problema desse sistema todo é que é um sistema que gerou, ao longo desses 30 anos, um ambiente de estrita legalidade, segundo a qual ou existe uma lei, ou existe uma regra expressa, uma autorização que me autoriza o gestor público a celebrar um contrato para viabilizar a inserção de tecnologia na administração pública, ou os riscos são imensos, imensos. É claro que existem gestores que aceitam riscos, que topam ideias. O Estado de São Paulo desenvolveu um programa chamado PitGov. O PitGov eu sou fã do PitGov, fã. A ideia do PitGov nada mais é do que consultar o mercado e dizer: eu tenho algumas áreas de interesse que podem trazer benefícios para o cidadão. Mercado, traga ideias das suas startups e vamos fazer uma seleção. Aquele que for escolhido poderá celebrar um convênio com o Estado de São Paulo para testar a sua tecnologia. É a mesma lógica do Brasil Lab, que também é sensacional. Fazer com que haja essa integração entre o mercado das startups e os governos. Num dos primeiros programas do PitGov do Estado de São Paulo, ganhou uma empresa que ficou responsável por criar um programa chamado Poupinha. Quem já acessou o site do Poupa Tempo, todos nós já acessamos, porque a gente faz todos os nossos acompanhamentos de documentação e gestão online das nossas informações, tem um chat em que há um assistente virtual que acompanha por inteligência artificial e responde dúvidas do usuário cidadão. O Poupinha é resultado de uma startup que foi escolhida por meio do PitGov e que, por meio de um convênio com o Estado de São Paulo, teve acesso às informações da Prodesp, teve acesso às informações do Estado e, por isso, pôde desenvolver a sua plataforma. Porque, obviamente, uma startup que se pretende criar uma nova tecnologia para o Estado precisa ter acesso a informações do Estado. Ela não vai fazer isso na garagem. Isso aqui não é uma startup de garagem. Eu tenho que ter acesso a uma base de dados, eu tenho que ter acesso a uma base de tecnologia. E é aí que o gestor público costuma sempre ter os seus receios. Então, bom,
O caminho foi celebrar um convênio e permite que haja acesso a essa informação e desenvolvimento da tecnologia. E não é que a tecnologia foi inventada da noite para o dia, isso é um aprendizado, esse é um dia a dia. A tecnologia ela vai aprendendo como se comunica com o cidadão. Quando o cidadão diz, oi, eu quero renovar a minha carteira de motorista, quando há uma vaga para eu fazer isso? E o Poupinha tem que ir aprendendo conforme as demandas vão acontecendo. Um sucesso. Mais de 180 milhões de respostas dadas pelo Poupinha nos últimos 3 anos. Um sucesso absoluto. Passou o prazo do convênio, veio a pergunta, Estado de São Paulo, como é que você vai implementar isso? Vamos pensar. Então, estende mais um pouquinho o convênio. E aí, bom, vamos estender mais um tantinho o convênio enquanto a gente não acha uma solução. Vamos falar com a Prodesp. Que tal? Vamos fazer uma licitação? Bom, licitação vai complicar, né? Vai ser difícil. Então, como a gente pode fazer? Vamos sair pela lei da inovação, vamos fazer uma encomenda tecnológica. Por que não uma encomenda tecnológica? A ideia da encomenda tecnológica é ótima, eu acho ela muito boa, e ela abre as avenidas para que a gente possa viabilizar a tecnologia dentro da administração pública, especialmente nas áreas de P&D, não há dúvida. Contudo, a encomenda tecnológica, ela tem uma carinha de você saber mais ou menos o que você quer antes, você escreve um termo de referência. Ela não é exatamente aquilo que se diz, eu preciso de um assistente virtual, alguém tem qualquer ideia? Ou, na verdade, eu preciso de ideias que façam algum tipo de integração tecnológica entre o cidadão e a administração pública. E alguém veio com uma ideia relacionada ao Poupinha. Ninguém, talvez, tenha pensado no poupa-tempo de saída. Então, ninguém pensou num termo de referência do poupa-tempo. Quem tem uma ótima ideia, me traga. E aí é que nós vamos implementar. É um pouquinho diferente da ideia da encomenda tecnológica. Ela não foi pensada exatamente para isso. É muito bom. Tanto que, aqui no Estado de São Paulo, se estudou a ideia de fazer a contratação por dispensa, qualificando essa hipótese como encomenda tecnológica, em que o risco tecnológico faz parte da definição, mas se chegou à conclusão de que era muito arriscado, e não se fez. Então, vamos contratar sem licitação. Aí não dá. Aí nem pensar, porque os riscos para o gestor público são muito altos. Fazer o quê? O que há de menos risco, vamos fazer um pregão, para contratar um assistente virtual para o poupa-tempo. E aí, qual foi a ideia? Genial, ótima, porque encontrou uma solução, mas ela é artificial, absolutamente artificial. O pregão tem lá um termo de referência, claro, como todo pregão. Claro que o termo de referência ele é muito reducionista, porque o termo de referência ele tem que definir objetivamente todos os temas do objeto a ser contratado. Então, aquilo não prevê um contrato a ser evoluído todos os dias, em um objeto em decisão diária com relação aos seus objetivos, um objeto relacionado à experimentação, e se não der certo a gente desiste. Ele prevê algo estanque, então já teve uma perda, e a segunda perda foi que, então, abriu ao mercado a possibilidade de competir. A competição é boa, é excelente. Então, trouxemos, nesse exemplo, várias empresas. E o caso do Poupinha, ele já tinha um atestado do Estado, que prestou serviço de graça, né, afinal de contas, por 3 anos, conseguiu dar a ele a oportunidade de ter o papel do burocrata. Foi feita a licitação, ganhou o primeiro colocado, que não foi o Poupinha, ganhou um outro, foram mais de 100 lances. Ao final, ganhou um primeiro colocado, que talvez fosse mais conhecido como alguém que consertasse computadores, pelo que me contaram, do que propriamente um desenvolvedor de inteligência artificial. Mas, de qualquer maneira, houve uma dúvida com relação aos seus documentos, atestados e tal. O pregão aconteceu num dia, suspende o pregão para verificar a validade dos atestados, empresa inabilitada. Empresa inabilitada, passa o segundo colocado. O segundo colocado era a Nama, que é a desenvolvedora do programa do Poupinha. Ela, claro, já estava com o seu preço 100 vezes mais baixo do que o seu preço original, porque senão ela teria já saído fora do pregão. Ela, então, foi chamada, teve seus documentos analisados, foi declarada vencedora, muito bem. Isso resolveu o problema? Também não, porque a primeira colocada entrou com uma ação no Judiciário, o Judiciário suspendeu a contratação, e até hoje, esse pregão foi feito em meados de 2017, faz mais de um ano, ela continua prestando, o Poupinha está lá, podem entrar, mas continua de graça, sem contrato. É chocante, isso é chocante. Agora, então você me pergunta, vamos mudar a Lei 8.666? Não, Guilherme, é melhor não.
É melhor não, porque mudar a Lei 8666 para nós, pelo menos lá de um grupo público da FGV Direito SP, onde a gente fica pensando essas ideias fora da caixa, a gente tem a sensação de que ou a gente apaga tudo e começa com uma lógica completamente diferente, ou ficar remendando a Lei 8666 significa remendar uma mentalidade que é incompatível com isso. Então, é melhor a gente pensar a partir de uma lógica diferente. O que a gente andou pensando, até por provocação, até do próprio Estado de São Paulo, a gente tem divulgado esse projeto de lei que a gente anda fazendo, especificamente para a questão das startups. É possível pensar que cada município, que cada estado possa, seja por meio de lei, seja por meio de um decreto. Eu até vou falar em decreto, porque eu acho que não há necessidade de lei. A lei, talvez, para alguma situação. Mas por que um decreto? Um decreto para dar algum tipo de, palavra do momento, algum tipo de governança ao ambiente, uma curadoria ao ambiente, para se decidir e dar mais segurança ao gestor público, para se decidir na contratação daquilo que eu vou chamar de contratos experimentais. Experimentais por quê? Porque são contratos que estão baseados na experimentação. A ideia da startup é: eu vou testar, vou falhar, vou fazer de novo. Vou testar, vou falhar. A startup pode falhar, mas o gestor público não pode falhar. Porque se o gestor público falhar, ele tem imediatamente uma denúncia, responsabilidade pessoal, quando não, muitas vezes, penal. Então, ao lado dessa ideia de você tentar definir, eu acho que é perfeitamente viável, por meio de um decreto, a ideia de uma contratação experimental, mais do que definir o que é startup, que eu acho que esse é um tema dificílimo. Super arriscado. Super arriscado, porque se você... Né? Você vai engessar, e cada um vai ter um elemento a mais ou a menos que vai lá, e, na verdade, o que você quer é regulamentar um tipo de contratação. Qual é o tipo de contratação? Um tipo de contratação que envolve acesso a alguma base de dados do Estado, do município, base de informações, algo que esteja relacionado à melhoria da qualidade de um serviço público, algo que possa, eventualmente, ter baixo custo de implementação, algo que esteja relacionado à melhoria na qualidade de resultados dali derivados e use tecnologia. Então, se você tiver um contrato assim, que pode ser prorrogado, e um contrato que a qualquer momento pode ser rescindido, porque não há mais nenhum tipo de interesse, ou pelo menos haja regras para que haja adequação de lado a lado, no fundo, o que eu estou fazendo é dar um ambiente mais seguro para o bom e velho contrato sem licitação. Por que um ambiente mais seguro? Porque se a gente tiver um ambiente em que se institucionalize o PitGov, um programa governamental que escolhe áreas especiais. Porque se a gente, como bem disse, o exemplo do Maurício é muito bom. Se isso for banalizado, isso se transforma em algo sem governança. Então, é preciso que haja gestores qualificados. É preciso que haja gestores devidamente comprometidos com o resultado. Então, criar um ambiente de curadoria, de governança, para escolha de projetos específicos para o desenvolvimento de startups, é muito salutar para o gestor público e é muito salutar do ponto de vista do controle, porque o controle se sente aí, sim, muito mais seguro ao fazer os acompanhamentos. E aí, junto disso, você mencionou, de fato, temos agora também uma grande novidade, que, como você bem disse, que é a Lei de Segurança Pública, relacionada aos temas para inovação, a ideia de segurança jurídica na inovação, que nada mais é do que 10 artigos que foram recentemente, dia 25 de abril, introduzidos na Lei de Introdução ao antigo Código Civil, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dizem respeito às normas de direito público. Esses 10 artigos, eu chamaria atenção a 3 deles aqui. Um deles para dizer: atenção, gestor, e atenção, controlador. Vamos analisar os casos concretos a partir da situação real. A administração pública pode ficar fora da tecnologia? Não pode. Ela deve estar envolvida nesse processo e deve levar em consideração as dificuldades e as consequências das suas decisões. Então, isso importa em dizer que caberá ao gestor justificar e caberá ao controlador não fazer avaliações abstratas do princípio da competitividade, mas como se expõem os problemas no caso concreto. Isso ajuda o gestor a ter mais segurança. Existe ainda uma outra regrinha, que também parece óbvia, que já vinha uma construção jurisprudencial, mas que ajuda e muito. Quer dizer, não responsabilizar o gestor que erra de boa fé.
porque o gestor pode errar de boa fé. A gente deve responsabilizar o gestor que age de má fé, o gestor que atuou com um erro grosseiro, mas o gestor público que cria um programa, que cria um ambiente saudável, seguro, de avaliação de projetos, está disposto a celebrar contratos sem licitação, com certas características, para testar, dar acesso à sua base de dados e viabilizar um contrato de experiência dentro da administração pública, para que a gente não possa sobreviver com essa ideia de que startups elas têm que ou ser financiadas por terceiros, ou a gente fica com a imaginação de que não tem ninguém por trás daquele negócio. Obviamente que isso é uma grande fantasia, sem dúvida nenhuma. Então, respondo objetivamente a sua pergunta. É muito perigoso a gente ficar criando lei para definir novos tipos contratuais, porque isso acaba piorando essa ideia segundo a qual o gestor só pode fazer aquilo que está expressamente previsto na lei. A gente tem que, na verdade, caminhar no sentido contrário, é valorização da competência, da discricionariedade, da responsabilidade. O gestor que anda mal, ele deve ser responsabilizado e, claro, os órgãos de controle desenvolvendo cada vez mais esse papel que o Maurício trouxe aqui, de ajudar a ensinar o gestor a ter melhores práticas de governança e deixar de ser o policial, deixar de ser aquele que faz a avaliação direta, como se fosse aqui uma patrulha e fosse um confronto contrário, quando, na verdade, deveriam atuar em conjunto. Então, a minha posição, a gente deve caminhar cada vez mais a partir de normas que deem segurança jurídica para o gestor público, a Lei da Segurança Jurídica para a Inovação vem nesse caminho. Acho que ela estimula movimentos como esse, que eu acabei de mencionar, um mecanismo para viabilizar contratações para startups, e isso auxilia não só boas ideias, boas inovações, e, inclusive, uma melhoria no relacionamento com os órgãos de controle, que a gente tem que passar para uma etapa próxima. Do jeito que está, o sistema U, como foi falado até aqui, nós chegamos à conclusão de que não é esse o sistema que queremos. E, graças a Deus, temos, de fato, boas ideias, boas inovações. Obrigada. Obrigado, Vera. A sorte que a gente a gente não tem muito tempo, então você traz 3 especialistas que conseguem, com 15 minutos, dar esse banho de informação que vocês 3 deram aqui para a gente. Essa era a ideia desse nosso painel, ele ser, ao mesmo tempo, um painel informativo, com essa perspectiva geral sobre esse tema dentro do governo, com 3 óticas diferentes, e eu aqui representando o terceiro setor, só fazendo justamente essa facilitação, essa mediação, e, ao mesmo tempo, a gente trazer propostas, né? E acho que já cada um de vocês colocou, porque senão fica a gente aqui só dando uma notícia, reclamando da lei, da vida, de que não pode, e o que a gente faz, né? Como é que a gente qual o esforço que a gente faz para a construção dessa agenda digital? Até uma anedota para contar para vocês, quando eu fui fazer uma visita para conhecer o pessoal do Pitgov, eles me mostraram os índices de avaliação do Poupinha. E as avaliações feitas pelos próprios usuários davam 98% de aprovação. E tinha gente que escrevia assim, estava lá dizendo, seu problema foi resolvido? Foi resolvido, Deus abençoe e tenha um bom fim de semana. Então, assim, tamanha era a interatividade que ele tinha com a ferramenta e o quanto ela funcionava. O Deus abençoe, não me marcou, assim, quando eu li ele mostrando isso na apresentação que eles tinham. A gente recebeu já aqui algumas perguntas da plateia, eu queria aproveitar o tempo final que a gente tem, eu só vou registrar aqui a exposição da Vera, eu acredito que já respondeu a pergunta do Bruno Queiroz Ferreira, só que tem uma segunda parte que ele está colocando, que eu acho que faz sentido para a gente apontar aqui também, que o Gabriel Pinheiro Chagas também levantou. Eu vou juntar as perguntas dos dois em uma só. Porque essa preocupação que a Vera colocou, de se a gente criar uma nova maneira de contratação, uma nova forma, o quanto isso vai ajudar, esse que é um desafio que a gente tem no Brasil. Toda vez que a gente tem mudança legislativa, você perde o conhecimento acumulado feito à luz da legislação anterior. Então, você tem uma mudança de cultura muito grande, e esse tema específico da contratação de tecnologia não diz respeito só à startup. As grandes empresas de software também hoje querem trabalhar no modelo SaaS, do Software as a Service, quer dizer, o software como serviço. Como é que você faz para padronizar essa contratação? Né? Por quanto tempo? Você tem limites legais de contratação que você pode fazer. Eu lembro sempre, quando dou aula sobre esse tema, você colocou, Vera, a ideia é que a gente tenha uma contratação, a melhor contratação e a mais barata. Né? Só que, como diria o saudoso Joemir Betting, na prática a teoria é outra. Não é isso que acontece, não é dessa maneira que a coisa funciona, e as pessoas acabam se perdendo com isso. Mas a pergunta que estava feita aqui,
era para saber de vocês, se vocês acham que agora, principalmente nessa questão de uso de dados, se tem algum potencial conflito que pode vir a surgir com a Lei de Acesso de Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, a gente está falando dessas mudanças todas de contratação, porque eu sei que também tem essa discussão, né, Maurício, de quando a administração pública usa cloud computing, por exemplo. Então, ela está manipulando dados públicos que estão armazenados em nuvem, o quanto isso representa um risco de segurança ou não. Vocês imaginam, de alguma maneira, eu sei, a Lei de Proteção de Dados ainda não foi sancionada, esse é um debate que vai começar, vai dominar o segundo semestre depois que ela for, mas vocês veem algum conflito entre esses dois? Eu queria ouvir os três, por favor, com relação a esse tema. Pode começar por você, Miriam. Eu vou começar, mas sem muita segurança com relação à Tá resposta. Tá? Eu acho que a Lei de Acesso à Informação trouxe uma mudança de cultura muito importante na administração pública. Eu estava, na época, no Ministério das Comunicações, e a gente se preparou tanto, como é que a gente vai lidar com essa avalanche de pedidos de informação que chegarão. E realmente foi importante para a gente repensar nosso processo, nosso modo de trabalho e nossa relação também com o cidadão comum. Me parece que a Lei é algo que já está bem assentada. A gente já aprendeu a lidar com a lei, a gente já compreendeu o que pode, o que não pode. A lei é a Lei de Acesso à Informação, Lei de Acesso à né? Informação. A Lei de Proteção de Dados Pessoais é um bicho bem diferente, né? Então, certamente, é de seu conhecimento que, ao longo dos debates legislativos mais recentes, havia, inclusive, uma discussão sobre em que medida as regras gerais aplicáveis ao setor privado também se aplicam de maneira simétrica e idêntica ao setor público, dado que a natureza do setor público é essencialmente diferente da privado, né? Então, o setor público precisa cruzar dados, o setor público precisa tratar dados para fazer melhores políticas públicas, né? Me parece que o caminho de parcerias público-privadas é um caminho inevitável. Isso foi mencionado hoje mais cedo no contexto da discussão sobre segurança pública. Eu acho que a Vera também comentou sobre isso. E eu acho que a Lei de Proteção de Dados, caso sancionada, saberemos na semana que vem, né, ela vai também exigir dos gestores públicos uma curva de aprendizado. Então, primeiro, vamos ver o que vai sair, e depois vamos compreender os impactos, né? A lei tem um período de vacácio de 18 meses, e eu tenho certeza que vai ser um período muito intenso de avaliação das práticas, das coisas que estamos fazendo, das coisas que desejamos fazer e das coisas que temos que parar de fazer, né? Então, eu acho que é talvez prematuro dizer se vai ter impacto, não vai ter impacto, certamente vai exigir aprendizado. Legal, obrigado. Vera, Maurício, antes, por favor. Eu queria tocar... Eu concordo integralmente com a Miriam, a gente vai ter que aprender a conviver com essa lei. Nós, como órgãos de controle, nós temos uma dificuldade também de obter essas bases de dados, né? Eu acho que hoje foi falado aqui, nós temos vários silos dentro da administração pública federal que se sentem donas daquele dado e dificultam ao máximo o acesso. Dado é poder para muita gente na administração pública hoje. A gente precisa entender que o interesse público deve estar acima de tudo isso. Por isso que é importante que essa política de construção de um governo digital ela seja uma política de nível altamente estratégico dentro de um centro de governo, porque senão a gente não vai conseguir quebrar os cartórios que a gente tem, públicos e privados, que são contra todo esse processo de uso, de democratização da informação e democratização dos dados. Sobre a questão da contratação de armazenamento de nuvem e a discussão sobre isso, nós mesmos, enquanto instituições, o TCU fez uma contratação há um ano atrás de esse armazenamento em nuvem. Acho que foi um contrato pioneiro no âmbito da administração pública federal. Nós estamos começando a trabalhar com isso, com os nossos dados que nós armazenamos, né? Com certeza, a gente também sofreu questionamentos judiciais nessa contratação, porque o tribunal também não fica alheio a esse processo, imune, né? Houve toda uma discussão dos licitantes e tal. Nós estamos agora, então, começando esse trabalho de armazenamento em nuvem. Nos parece que é muito mais razoável fazer esse tipo de contratação do que ficar comprando equipamento de armazenamento de dados, né? Tem toda uma versatilidade de você contratar um serviço ao invés de se contratar equipamento. Então, nós temos já um edital que foi já concluído, o contrato já foi assinado. Então, acho que são questões novas que a gente precisa adotar soluções novas, né? E sobre essa questão de acesso a dados, nós temos feito alguns trabalhos interessantes, como o concurso de aplicativos cívicos que nós fizemos em 2015, onde o tribunal premiou a estudantes, pessoas interessadas, que desenvolvessem aplicativos cívicos em cima de uma base de dados de educação e de saúde que foi disponibilizada para quem tinha interesse. E agora, aproveitando essa oportunidade também, e a presença aqui do colega Otávio, do Ministério Público da Paraíba, o TCU e o Ministério Público da Paraíba, e, na verdade, a rede de controle, que é uma série de instituições que atuam na Paraíba, vão fazer uma maratona hacker agora, no dia 16 a 19 de agosto, na cidade de João Pessoa, onde a gente vai
propiciar, entregar dados para que aquelas pessoas que têm interesse em desenvolver aplicativos possam desenvolver durante um período de tempo. Interessante é que a gente já tem mais de 900 inscritos, são apenas 200 vagas, porque o local, o espaço físico que nós temos não compete, mas nós já temos mais de 900 inscritos, me contou hoje o colega do nosso procurador, Otávio, que está aqui presente também. Então, são muitas inovações que o próprio controle tem procurado fazer, mas eu acho que a gente precisa conversar mais, né? Eu acho que a gente precisa realmente fortalecer essa rede, e essa ideia da professora Vera aqui, acho que é muito interessante, né? A gente precisa ousar e experimentar um pouco mais a legislação. A lei de inovação ela é muito recente, tem 2 anos, né? O colega, acho que o Tiago, que nos antecedeu, falou do medo de inovar, de usar essa lei. Como é que os órgãos de controle? Eu acho que tem um caminho simples, é a gente conversar, né? A gente sentar em volta de uma mesa, tentarmos pactuar uma forma. Foi assim que a gente conseguiu, junto com o Ministério do Planejamento, avançar em coisas que eram verdadeiramente impensáveis, como foi o sistema TaxiGov, né, que substituiu uma boa parte da frota de veículos que eram veículos de serviço, né, por um serviço muito mais eficiente, utilizando aplicativos. Foi assim com o E-Social também, que foi objeto de questionamento. Chegaram no TCU questionando, né, o E-Social e diversas outras inovações, mas eu acho que com o diálogo, com a possibilidade da gente poder produzir, a partir das nossas vivências, das nossas experiências, uma interpretação que seja conforme a Constituição, que respeite os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, eu acho que a gente vai poder avançar, né? Não é necessário para tudo isso a gente usar aquela legalidade estrita, né? E eu acho que a gente tem um espaço de atuação que a gente consegue fazer sim. Rapidamente, só para dar um exemplo, recentemente a gente viu uma contratação muito importante na esfera federal para o uso dos dados do primeiro satélite brasileiro, do SGDC, o Sistema Geoestacionário, primeiro satélite lançado pelo Brasil. Nós vimos que a contratação da empresa para fazer a gestão das informações transmitidas pelo satélite foi objeto de uma liminar no estado de Manaus, sob a informação de que ela não poderia continuar nessa tarefa, porque se tratava de uma empresa estrangeira, e sendo uma empresa americana, ela não poderia fazer a gestão desses dados. Ora, o Brasil nunca teve um satélite brasileiro. Aliás, os satélites eram todos estrangeiros, e sempre foram empresas estrangeiras que, aliás, faziam transferências de dados. O que me incomoda nesse discurso é o fato de não haver informação suficiente e o juiz, rapidamente, fazer a suspensão de uma contratação sob o mero argumento de que a soberania nacional ela está sob grande risco. A ministra Carmen Lúcia acabou suspendendo isso depois de que houve perda de não sei quantos dias de uso do satélite. Esse tema foi amplamente debatido no Judiciário, e acho que vale a pena dizer, de novo, a Lei de Segurança Jurídica para a Inovação, ela traz a obrigação de o juiz também trazer a responsabilidade das consequências da sua decisão, e justificar, motivar, e dizer, bom, então, se não vai usar este potencial, nós vamos perder quantos milhões por dia, e como é que isso vai ser feito? Então, mais do que uma discussão de lei de proteção aqui, a questão, eu acho que ela é anterior ainda, porque uma vez o mau uso da informação deve gerar responsabilização, ponto, isso do ponto de vista jurídico. Agora, ainda do ponto de vista daqueles que fazem a gestão da coisa pública, a gente precisa ter cada vez mais responsabilidade, senão a gente perde segurança jurídica. Com certeza. Eu queria dizer que, então, com isso, a gente respondeu a pergunta do Bruno Queiroz Ferreira, do Gabriel Pinheiro Chagas. A Caroline Campos, eu vou deixar uma sugestão, até para a gente realmente terminar o nosso painel no tempo. Ela fala que ela quer saber se os cursos de capacitação, faz a sugestão que esses cursos de TCU também sejam desenvolvidos no âmbito municipal, para os gestores locais, para a qualificação. O Instituto Cerzedelo Correia é mais uma obra linda de arquitetura de Brasília, que eu conheci. O projeto foi de um servidor, né, de uma servidora, você me contou, que foi feito. É um lugar maravilhoso que realmente a gente tem que aproveitar mais. Eu queria, só para encerrar aqui o evento e, enfim, o nosso painel, fazer uma reflexão e compartilhar um caso que eu contei para a Vera hoje pela manhã. Na mesma linha do que o Maurício falou, acho que o importante é quando a gente consegue se reunir os diferentes atores envolvidos nesse processo de inovação em governo, de transformação digital, para, com isso, trazer as novas soluções ou apresentar já exemplos que funcionam e mostrar que é possível usar o efeito multiplicador que a gente tem. Mas ontem aconteceu uma coisa incrível, e por isso uma conferência é importante, porque eu fui monitorar o que estava sendo discutido dentro da hashtag GovTech Brasil, e vi uma pessoa que falou que queria conhecer, que estava gostando do tema, queria conhecer mais o Brasil Lab, e queria levar o Brasil Lab para o Ministério Público do Rio de Janeiro. E acabei sentando para tomar um café de 1 hora com o promotor do Rio,
o Daniel Ribeiro, que está aqui, que foi bolsista da Fundação Estudar. Daniel, me perdoe pela inconfidência de eu estar contando o que a gente conversou ontem, mas o Daniel ele deu um parâmetro muito interessante, que ele acha que a gente tem que se focar na publicidade e na eficiência. Quer dizer, se não tem bife escondido, se está todo mundo sabendo o que você está fazendo, como você está fazendo, e se aquela contratação é a mais barata. Está aqui o prefeito Felício Ramute, que é prefeito de São José dos Campos, que estava compartilhando para a gente a dificuldade que eles estão, fizeram a primeira frota 100% elétrica em São José dos Campos, é o primeiro país do Ocidente a ter uma frota 100% elétrica na Força de Segurança, que é a Guarda Civil Municipal, mas que já está sofrendo questionamento do Tribunal de Contas do Estado, porque o contrato é um contrato de locação, que tem um valor alto por veículo, mas que eles estão tentando fazer a demonstração exatamente que, ao longo do tempo, isso vai redundar em economia. Eu e a Vera, a gente tem uma outra coisa em comum, a gente gosta muito de U2. E o U2, ontem o Luciano entrevistou aqui o Bill, que é sócio dele, e no ano passado, quando eles vieram para o Brasil, tinha um momento do show do U2 que o Bono falava o seguinte: "We need to find common ground in order to reach higher ground." Quer dizer, a gente precisa achar os lugares que a gente tem em comum se a gente quer chegar para lugares mais distantes ou mais altos. Eu tenho certeza que o que a gente fez nesse painel aqui hoje, esse evento, o trabalho de teste do Brasil Lab, que o Luciano também fez apoiando, com certeza é um caminho para nos levar a novos horizontes e ainda mais altos para melhorar a administração pública e transformar o nosso país. Obrigado a todos, obrigado aos nossos panelistas, e acho que agora a gente tem um intervalo, né? É isso.